Pessoal, boa noite, tudo bem? Agora sim, eu só estava tentando aqui arrumar aqui a câmera, aqui arrumar o Insta. É, Hoje vamos ter mais uma live aqui do cursinho de atualidades. Obrigado pela presença de todos aí. Estamos esperando aí a professora Roberta chegar. Hoje vamos fazer uma live assim também para discutir a conjuntura política brasileira. Então, então é o mesmo esquema aqui toda quinta-feira. Vocês entram, vocês visualizam, mandam perguntas. Olá, Roberta, tudo bem? Eu tava aqui, Olá, vocês me ouvem? eu te ouço. Massa. Bom, pessoal, o Instagram tá chamando os seguidores aí. Eu tava aqui com uma dificuldade aqui de conexão aqui com o aparelho. Bom, enquanto isso o pessoal vai chegando aí, vai se encostando. Olá, Anderson, tudo bem? Bom dia, boa noite, Henrique, boa noite, Anderson. Bom, pessoal, então toda quinta-feira, 7 horas da noite, nós estamos aqui com uma live aqui do cursinho da CEPUS, cursinho popular da CEPUS, com temas aí atuais, com temas políticos, com temas, enfim, de todas as áreas aí, vamos ter, de todas as discussões. Já temos aí já uns 2, 3 meses, já estamos no terceiro mês dessa live. Agora não me pergunte que eu esqueci agora qual é o número dessa live, já eu acho que deve ser o número 12, alguma coisa assim. Depois eu conto aqui, Roberta. E primeiramente agradecer a Roberta aí pela participação, por ter vindo aí. A Roberta é a nossa professora de História do Brasil aqui do cursinho, é a minha colega, na mesma turma de sábado, eu dou aula de História Contemporânea, ela dá aula de História do Brasil, e é quase uma coisa... Então é uma apaixonada aí pelos assuntos de História do Brasil, óbvio, né? E, bom, para quem está chegando a primeira vez, ou quem vai visualizar aí depois mais para frente, também eu apresentei a Roberta, mas não me apresentei. Daqui a pouco ela se apresenta de... Sou o professor Fernando, sou professor de História, de Sociologia e de Atualidades do cursinho. E essa é uma disciplina assim, que a gente está fazendo de forma aberta aí para fazer uma discussão e tudo mais, enquanto a gente está nesse caráter aqui estranhíssimo de quarentena, que eu acho que não estamos mais de quarentena, não sei o que aconteceu, e eu acho que é isso que vamos discutir também. Então, nesse meio tempo, a gente já tivemos discussões assim com a professora Débora de Biologia, professor Alessandro de Geografia, professor Henrique aqui também de Geografia, com outros inúmeros convidados de fora, convidados de dentro, com temas sobre virologia, temas sobre arquitetura negra, questão da morte com o professor, a morte e a pandemia. Então, vários desses outros temas aí, o Enem, que está agora lá na nossa conta do YouTube da CEPUSP, todas as outras aulas, todas as outras lives gravadas estão lá. E é muito prazer. Semana passada a gente teve uma discussão sobre mulheres na política latino-americana com a Vanilda. Hoje agora temos agora a professora Roberta, também vai falar sobre conjuntura política brasileira. É uma coisa muito interessante ter mulheres discutindo política, mulheres também falando de política institucional, essa que é, pelo menos quando a gente fala lá na minha faculdade de Ciências Sociais, essa política dura, parece que é só voltada só para os homens brancos, velhos e héteros, como chama mesmo aí. Teve uma amiga minha, a Vanilda falava semana passada, a política só, a gente vê no Congresso, a gente vê homens brancos, velhos, de direita, conservadores e enfim. Mas não, a política é para todo mundo discutir e, e se apoderar. Antes de passar a palavra para a Roberta, então toda quinta-feira às 7 horas. Na semana que vem, já vou anunciar aqui, depois das próximas vezes também, a gente vai ter uma discussão sobre, provavelmente, eu não falei isso, nem isso para o Henrique, Roberta, eu esqueci de falar isso para coordenação, Olha, esqueci de falar para primeira mão. direção, esqueci de falar até para todo mundo, porque eu fechei hoje de manhã a grade de convidados da quinta-feira que vem, e hoje, como eu trabalho hoje de manhã e à tarde, eu dormi, esqueci de falar para ele, apesar dele a gente ter conversado hoje, mas esqueci literalmente. Então, quinta-feira que vem a gente vai, se der certo, vamos ter duas lives. Uma depois da outra. Uma eu vou falar, uma colega minha também, uma mina também, ela vai falar sobre lutas anarquistas, vai falar o que é anarquismo, o que é antifascismo,
a professora Natália, e depois outro um amigo meu, Marcel, o professor Marcel, vai falar sobre lutas LGBTs na América Latina. Então, vão ser 2 lives com esses Massa. 2 temas de 1 hora, porque na semana, acho que então a gente está no mês também, né, que teríamos o mês LGBT, teríamos a parada LGBT aí, então a gente vai trazer essa discussão aqui para cá. Então, acho que esqueci de falar isso para o Henrique, mas depois a gente se ajeita aí com a divulgação, com o Pedrinho também, como é que vamos fazer isso. É, é isso, pessoal, vai entrando aí, boa noite para quem está chegando, e é um prazer aí estar todo mundo ouvindo. Então, é isso, Roberta, se apresenta e depois a Uhum. gente toca o barco aí. Bom, primeiro aí, boa noite para todo mundo que está colando. Como o Fernando falou, eu sou professora de História do Brasil aqui do cursinho e tento, né? A gente tenta, dadas as circunstâncias, a avalanche de informações, a gente tenta entender o que está acontecendo politicamente nesse país em meio a uma pandemia, né? Então, na verdade, as crises políticas constantes elas acabam suplantando um assunto que deveria ser o principal, que é combater essa pandemia que já torna o Brasil como o segundo país em números oficiais, né? Então, imagino que a gente sabe que existe a subnotificação desses números, o segundo país mais atingido dessa pandemia, e isso daí deveria ser nosso foco, mas infelizmente não é. Então, não deveria ser o nosso foco, e a gente acaba em meio de uma crise sanitária, uma crise da saúde, que não é uma novidade no Brasil também, no sentido assim, a gente também passa por uma crise de saúde, até em outros momentos da história, até antes, e a gente está passando por uma crise política brasileira que parece que não finda, parece que não termina. E a gente acha que vem fazer uma discussão. Eu e a Roberta não temos uma pauta a seguir. Eu não vou perguntar para a Roberta. Roberta, o que você acha do impeachment do Bolsonaro? Roberta, o que você acha do você acha das manifestações da direita? O que você acha das manifestações? Vamos tentar fazer um diálogo aqui. Eu peço para que todos vocês que estejam aí na live, mande perguntas, mande sugestões, mande propostas, digita aí embaixo o que vocês acham, o que vocês pensam, que a gente vai interagir aí. Temos uma... Quando eu estava conversando com a Roberta, a gente estava esses dias, temos assim um universo assim, por onde a gente podemos conversar. Mas eu queria chegar assim, por exemplo, acho que a gente podia começar com esse ponto aqui. O Brasil passa por uma crise política, pessoal. É uma e isso tem todo a ver com um sistema, uma estrutura política que não é que é nos colocado aí. Todo mundo sabe, atualmente o governo é o governo de Jair Bolsonaro, né? Temos um movimento chamado movimento político aí, não sei o que a Roberta acha, chamado bolsonarismo. Mas eu vou falar, já que a gente está na crise da pandemia, então eu vou tentar mais ou menos, se a minha memória deixar, olhando aqui também, quando a pandemia, quando o isolamento social foi decretado pelos governadores no final do mês de março em vários estados, houve da parte do nosso atual presidente, nosso chefe do executivo, que deveria fazer esse papel assim lindamente, de de negar todo esse movimento, de negar isso. E isso é muito complicado quando parte de um chefe de uma nação. No importante. Ó, já começaram as perguntas já aqui, Roberta. Não importa. Obrigado, Anderson. Não importa sim qual a vertente que ele é, qual o poder. Eu vou falar sinceramente, Roberta, quando começou a crise, eu achava que o Bolsonaro ia pegar esse momento da crise e trazer para ele, se colocando aí se como o salvador da crise, salvador da pátria, aquela imagem que ele quer sempre colocar de pai Uhum. autoritário, pai machão. Eu achava que ele ia pegar isso para ele e ia tentar falar, nós vamos salvar o Brasil desse vírus chinês. Mas não foi o que aconteceu. Ele continua falando que era um vírus chinês, ou ele, e o que a gente chama de gabinete do ódio. E do final para cá, à medida, como você falou, a crise sanitária, a epidemia foi avançando, muitas pessoas morrendo, infelizmente. Eu vou dizendo aqui, isso aí é um posicionamento muito meu, uma visão assim, muitas pessoas morrendo por conta do discurso do ódio desse governo que está aí. Pessoas morreram, pessoas perderam suas vidas, famílias se
se desbaratinaram. Eu não conheço ninguém próximo a mim que teve a perda de um parente. Eu conheço uma ou duas pessoas que foram contaminadas, mas se recuperaram. Mas notícias de morte não conheço ninguém. Conheço alguns amigos aí que perderam durante essa pandemia por conta de perderam parentes, pais e familiares por conta de outras doenças, mas perderam nesse período. Mas enfim, mais por conta do posicionamento política do nosso chefe de executivo. E mais além. Aí, na medida que isso vai acontecendo, tivemos dois ministros da saúde. Nós temos agora no atual terceiro ministro da saúde em 2 meses. O antigo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que tinha aí o bastião da ética e da moral aí. Alguns analistas falam que é um dos tripés da base do governo Bolsonaro, é Sérgio Moro e Paulo Guedes. Ou podemos falar que tem outro, que é o Olavo de Carvalho, não sei. Também saiu do governo. E a gente viu o presidente e os governadores um bate-boca do tamanho do mundo aí nas redes sociais, na televisão, em todos os jornais. Ao mesmo tempo, vimos também ele negando disputas entre ele e o STF, um grupo, como isso que eu também até queria conversar com você, o que você acha desse grupo também, esse grupo se dizendo aí um grupo armamentista, um grupo neonazista, se colocando aí nas ruas, se colocando dono das ruas aí também, achincalhando, chantageando outros poderes da política. Em troca disso, pelos bastidores, também tivemos o Enem também, no meio disso aí, se fica ou não. O ministro da Educação também, o ministro da Educação pautando também que não vai adiar o Enem, isso causando uma instabilidade. Ou seja, um monte de coisas, que se a gente vai colocando para cá ou para lá, parece que não tem sentido. O que esse governo está fazendo parece que não tem sentido. Esse parece que é uma anta. Nossa, gente, hoje eu estou xingando todo mundo. Parece uma anta mesmo. Mas será que existe um sentido em tudo isso, Roberta? O que você acha? Fernando, eu acho que Começa de onde você sim. quiser. Eu acho que sim. Acho que você pontuou uma série de questões aí que a gente pode desenvolver, mas eu acho que partindo dessa pergunta que fechou a sua fala, eu acho que existe um sentido, né? E não é um sentido de construção ou de propor algo, mas eu acho que é um sentido muito claro de destruir o que é a sociedade brasileira hoje, né? No sentido de eu imagino que seja a destruição pela destruição, porque você não consegue perceber qualquer proposta de uma outra sociedade. Eles sempre pautam essa ideia de outra sociedade, um outro Brasil, ou então remeter até um passado mítico que é inventado, que a gente sabe que a história ela tem dessas características de inventar um passado que muitas vezes não é o nosso passado. Mas eu acho que o sentido é esse da destruição total, assim. E aí a gente vê isso pelas atitudes do próprio presidente, de cada vez mais transformar as instituições democráticas brasileiras, e aí a gente tem uma série de questões também com a questão da democracia, o que é isso, o que não é, mas enfim, mas é transformar essas instituições como uma extensão dos seus interesses familiares e particulares. Então eu acho que o sentido é esse, é destruir para você transformar o Brasil numa grande empresa familiar. E é isso que ele tem feito, inclusive as tensões com seus ministros ou com outros membros do seu governo vêm dessa tensão com a sua própria família. Então, se não agrada a família, se não agrada esse núcleo duro, ele não tem nenhum problema de despedir, de mandar embora, como ele fez, por exemplo, ou forçar, muitas vezes ele não faz isso diretamente, né, porque até isso eu acho que é um caso pensado, no sentido que ele vai forçando, vai queimando para que a pessoa que ele não quer mais no governo acabe se auto-expulsando, assim. Mas eu acho que é um projeto muito claro de destruição da sociedade e, assim, enquadrar as instituições como parte dos seus interesses particulares e não necessariamente dos interesses da sociedade. Então, acho que uma coisa muito interessante, você falou assim, parte dos interesses particulares, assim. Quando ele eu acho que agora fica mais claro, fica cada vez mais claro aqui também. Quando ele se elegeu em 2018, ele veio com uma pauta de ser a nova política, né? Acabou com esses políticos que estão aí,
PT, PMDB, galera de esquerda, galera de centro, enfim, era a política velha, ele vem trazendo uma política nova com esse ar de renovação, com ar de ética, anticorrupção, mas aí você fala que ele coloca como empresa familiar. A primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, é como a estrutura política brasileira foi colocada dentro dos interesses privados à frente dos interesses públicos, né? Sim. Que patrimonialismo, não sei se esse é o termo, não sei se eles caberia aqui ou não. Fala um pouquinho sobre isso também. Então, quer dizer que ele não rompe, então, com a política velha? Ou ele faz uma nova política em cima dessa política velha? Eu acho que existem alguns movimentos, assim, que não é nem de rompimento, necessariamente, e nem de continuidade, assim. Eu acho que a continuidade está na maneira como o próprio Estado brasileiro se estrutura, porque a gente vê claramente hoje ele muito próximo do centrão, até porque ele sabe que as próprias atitudes dele estão tensionando as instituições, então ele garante que ele consiga se manter num eventual processo de impeachment, se fosse aberto, se fosse aceito, ele mantendo a maioria da Câmara, esse processo não vai para frente. Então, a sua aliança com o Centrão me parece nesse sentido, de impedir que ele seja impedido no cargo da presidência. Então, eu acho que... Não, pode continuar. Não. Então, você acha... até emendando também, até nessa sua fala, mas você continua, então. Tá. Você acha que ele tem essa noção de que ele pode ser impeachmentado? Olha, ele já entrou já com esse projeto? Uhum. Enfim, depois eu quero comentar isso aqui, eu vou deixar isso aqui. Não, eu acho que assim, me parece que não havia nenhum projeto dele sendo eleito ou não. Então, você pode... na época da eleição de 2018, eu fui olhar o programa de governo e não havia um programa de governo. Né? Havia um PDF curto lá com coisas muito genéricas, e aí eu acho que também é uma das características do governo Bolsonaro que tenta dar respostas muito genéricas e muito fáceis para problemas que são muito complexos, né, que de fato não poderiam ser resolvidos com, sei lá, 20 páginas de um PDF. Então eu acho que não havia projeto pensando o que ele faria, qual vai ser o projeto de nação que ele vai construir a partir da sua eleição. Então eu acho que ele vai se adaptando conforme a dança vai acontecendo, mas sempre tensionando as instituições, porque ele nunca acreditou nelas. Né? Ele nunca acreditou nas instituições democráticas, isso é muito claro desde o seu passado, seja na década de 90, ou seja, por exemplo, no impeachment da Dilma, que ele conclamou um torturador da ditadura militar. Então ele nunca foi um entusiasta das instituições democráticas. Sempre foi entusiasta da própria ditadura, inclusive negando que era uma ditadura, que foi um golpe. Né, que isso daí também é um movimento. Eu imagino que o Bolsonaro, por mais reativo que ele seja, eu acho que ele não age displicentemente. Acho que o projeto final dele é a destruição e ele vai tensionando para acontecer essa destruição. Então, eu acho que ele parte desse pressuposto. Não havia um projeto pensado de governo, assim. Ao mesmo tempo que, uma vez que ele foi eleito, estava lá, ele teve que... As instituições, a maneira da política brasileira é muito mais antiga do que ele próprio. Então, as estruturas estão bem calcadas, estão bem colocadas. E aí, imagino que ou você se adapta ou você as derruba, né? Então, acho que é meio esse o movimento. Eu acho que, a partir dele, estando lá... ele percebeu que a aliança com o Centrão, por exemplo, era inevitável. Então, acho que aí é o da velha política, né? Que ele falou que ele entraria lá fazendo nova política, sem propor qual seria essa nova política. Então, poderia ser qualquer coisa, e a gente sabe o que é qualquer coisa, na verdade, é nada, que não dá para você abranger tudo, abraçar tudo. E aí, a aliança com o Centrão vem nesse quesito, assim. Então, acho que de adaptação, o projeto de destruição, tensionamento, e percebendo que não era só por um desejo particular que ele conseguiria destruir tudo que já foi estruturado, tudo que foi construído. Então, acho que ele foi se adaptando e fez essa aliança com o Centrão nesse sentido. Então, já é a velha política. E aí, no final das contas, a gente pensa assim, ele fez parte dessa velha política, né? Ele foi deputado federal,
por 27 anos, se não me engano. E ele era considerado baixo clero, assim, no sentido que, né, não tinha um peso político importante. Mas as circunstâncias históricas e da conjuntura acabaram tornando o presidente. Então, no final das contas, eu acho que ele só está reproduzindo agora como chefe do executivo o que ele vinha fazendo o tempo inteiro como deputado, né? E a gente sabe que, pelo passado dele enquanto deputado, o foco dele, a atuação dele sempre foi no Rio de Janeiro, que era meio que o seu quintal governamental, foi aí que ele elegeu os filhos e a ex-mulher, etc. Então, não vejo um projeto, mas vejo uma continuidade, porque ele percebeu que, para ele continuar no poder de alguma maneira, já que ele estava tensionando tão escancaradamente as instituições, o STF, né, as próprias maneiras de organizar o seu governo, que ele percebeu que, inevitavelmente, o contato com o Centrão, que na campanha, tanto ele quanto seus filhos, seus apoiadores, falavam que era o pior que existia na política, ele está aliado ao que ele disse que era o pior da política, né? E aí a gente tem que entender a razão disso. Eu acho que a razão disso é ele perceber que, se ele não se aliar a esse centrão malvadão, né? Porque também acho um problema a gente nesse maniqueísmo de bom e mal, mas se ele não se aliar a isso, ele poderia cair, porque uma vez o início do processo de impeachment se dá a partir da Câmara dos Deputados. Então acho que a gente podemos pensar, antes de falar do governo Bolsonaro, então a gente tem também uma instituição aí, esse termo aí, centrão, que parece que ele é meio maleável também. Ou, vamos dizer assim, ele aparece aí, é o que a gente fala, quando você se elege presidente, você só consegue governar se você tiver apoio desse grupo aí. É o que a gente chama, talvez, de presidencialismo de coalizão, né? Não sei se encaixa mais ou menos esse termo, mas então, eu acho que antes de falar do Bolsonaro, então a gente tem um problema aí, então, de sistema político em si mesmo, o sistema de colisão, o sistema eleitoral, o sistema de colisão, o sistema de partidários. O que você pode nos contar em relação a isso, então? Então, o que a gente podemos ver, eu estou pensando assim no lugar de, se a minha mãe que está aqui assistindo televisão, ou até um aluno de 15, 16, 17 anos que está entrando aí, está começando a visualizar as coisas, ele vê uma coisa, ele vê assim, nossa, estou vendo assim, o governo Bolsonaro, tem um antipetismo, tem uma esquerda aqui, mas o PT é de esquerda, então tem uns partidos aqui no meio, mas por que esse monte de grupos, de partidos? Então quer dizer que o Bolsonaro não consegue governar, então porque tem essas pessoas aqui que impedem dele de governar, ou ao contrário, ele que está batendo de frente com todo esse grupo que quer tentar governar, que está pensando bem para o Brasil. O que você tem a dizer, então, desse sistema multifragmentado da política brasileira? Eu acho que aí eu acho que é impossível a gente pensar nisso de maneira simples, porque eu acho que é uma questão bastante complexa, como se organiza o sistema político nesse país, sistema eleitoral, enfim. Mas aí eu acho que a gente pode pensar um pouco de como se estruturam as relações de poder aqui, nesse país, né, nesse sentido. A gente tem, desde a, não vou colocar desde a colônia, mas desde que esse país se formou, pelo menos enquanto nação, a gente tem um sistema que prioriza as desigualdades, né? Em que sentido? Existem uma minoria, uma elite que comanda os meios de produção, as relações de produção desse país, e o Estado como um todo foi arquitetado para continuar privilegiando essas elites econômicas e políticas. No entanto, a gente está vivendo um momento histórico que pega mal você ser abertamente uma ditadura, né, ser abertamente um regime fascista, ser abertamente um regime nazista. No entanto, você precisa então criar mecanismos que vão manter os privilégios onde eles estão,
sem mostrar declaradamente que existe um sistema de ditadura, ou mesmo um sistema que apoia a desigualdade. Então, eu acho que a gente pode partir desse princípio. Assim, o Estado brasileiro ele foi estruturado para manter os privilégios de poucas pessoas. Quando o Bolsonaro chega lá, ele é um sintoma do quanto esse Estado, esse governo, enfim, esse tipo de sociedade não funciona. Porque, veja bem, ele nunca foi a opção dessas elites, né? A partir do impeachment, do golpe sofrido pela Dilma e a ascensão do Michel Temer, na eleição de 2018, o foco não era o Bolsonaro, era o Geraldo Alckmin, né? Vamos colocar assim, porque ele é um cara que conseguiria manter os privilégios, onde os privilégios aconteceriam, de uma maneira moderada, de uma maneira civilizada, e aí não escancara esse projeto autoritário que forma o nosso país. No entanto, no momento que a gente vive, o Alckmin não se mostrou uma opção popular. E aí o Bolsonaro, com a radicalização do discurso da anticorrupção, e assim, sempre postando um discurso de uma resposta muito simples, muito genérica, para questões muito complexas. Quer dizer, eu tenho cachorras aqui, então pode ser que elas latam eventualmente. Desculpa já, de antemão. Tanto que fofa. Mas, de antemão, então, quando ele aparece com esses discursos fáceis, afinal de contas, sim, tá, ele é contra a corrupção. Beleza, todo mundo é contra a corrupção. Né? Ninguém vai chegar na campanha e falar, eu sou a favor da corrupção. Ou então, eu sou contra a violência. Beleza, todo mundo também é. E quando ele coloca essas coisas muito genéricas, que aí é meio que o senso comum de todo mundo, ele consegue angariar um apoio popular que os outros candidatos não conseguiram. Então, para essas elites que queriam manter seus privilégios, o Bolsonaro se mostrava a única alternativa possível. Elas abraçaram o Bolsonaro, né? Você vê uma série de empresários, pessoas que detêm os meios de produção, as principais capitalistas do Brasil, eles abraçaram o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era a única forma que eles conseguiriam manter os seus privilégios, né? Os seus privilégios econômicos, o seu lucro, que no final das contas é o que eles buscam, né? Tipo, sempre ganhar mais e mais e mais dinheiro. Já na história, aí, colocando um pouquinho para a história, existiram momentos de crises intensas políticas, crises do próprio sistema capitalista, que às vezes as elites elas abrem mão de ter os seus líderes políticos no poder para poder manter seus privilégios econômicos. E acho que o Bolsonaro ele se encaixa nesse princípio. Assim. As elites abraçaram o Bolsonaro na ilusão que poderiam controlá-lo, na ilusão que ele não seria um problema econômico, e abraçaram e sustentaram que ele ficasse no poder. Só que passou um ano de governo Bolsonaro e a economia não deslanchou. As reformas não saíram, né? Saíram poucas reformas do que eles tinham pensado. E aí, o discurso do Bolsonaro se pauta tanto em defesa da economia, em defesa da economia, em defesa da economia, porque ele sabe que ele precisa do apoio dessas elites políticas para estar no poder também. Porque foram essas elites políticas contrárias às políticas econômicas do PT que derrubaram o PT. Né? Criaram uma comoção popular que foi capaz de criar o antipetismo, que foi esse sentimento contra o PT, mas que acabava abarcando contra as esquerdas. Hoje em dia, as pessoas não odeiam só o PT, elas odeiam qualquer pessoa que se diga de esquerda. Existe uma política, por exemplo, de anticomunismo nesse país, de novo, né? Então a gente está vivendo esse processo. Então, quem defendia que o PT era um problema, mesmo para a esquerda, hoje essa própria esquerda que antes condenava o PT também está sofrendo com esse movimento. É um movimento que foi crescendo. Então eu acho que o Bolsonaro ele é um sintoma disso, assim, dessas elites que perceberam que para manter seus privilégios tinham que abraçar o Bolsonaro na ilusão de que iriam controlá-lo. Só que o Bolsonaro nunca acreditou nas instituições. Então para ele não seria nenhum problema tensionar e desafiar essas instituições. E aí chega um dado momento que
ele precisa angariar outras formas de estar no poder que não o apoio das elites. E aí ele vai buscar o centrão, e aí ele vai tensionar cada vez mais, inflamar suas bases populares, né, porque também gerar essa constância de insegurança, de medo, porque isso também vai fortalecê-lo no poder. Mais ou menos isso, assim. Eu acho que é bastante complexo, mas eu acho que deu para dar um apanhadão geral. Assim. Eu acho que eu tô aqui pensando junto com você, e não é nenhuma pergunta também, é até um comentário também. Quando o Bolsonaro ele parte de um grupo, vou pegar assim, uma vez foi uma convidada ali na CEPUSP, ano passado, ano retrasado, 2018. 2018 ela foi lá, ela falou um pouquinho com os alunos assim, né, a gente teve não sei se foi uma fala que era das 6 horas da tarde, eu não lembro se foi sábado à noite. E ela dizia assim, e que o Bolsonaro, então, se elegeu em cima dessa pauta também, vamos dizer, essa pauta do... Até no começo falava assim também, essa pauta do homem patriarcal, o homem machista, uma pauta anti-LGBT, uma pauta antirracista, uma pauta antifeminista, anti das mulheres. E ele não vinha, ele vinha com esse discurso, ou pelo menos o grupo dele, da qual ele fazia parte, então ele já vinha anos fazendo isso. Uhum. E ele já vinha falando isso e tudo mais. Eu me lembro que lá, Roberto, lá em 2011, 12, 13, quando tinha Silas, essa galera toda também que tinha esses mesmos discursos parecidos dentro da Câmara, Sim. e o Bolsonaro capturou esse discurso. Para mim, eu vou falar eu até levei um susto também, porque quando ele foi candidato, eu achava que ele era evangélico, ele não era evangélico. Ele é católico. Eu achei que ele era evangélico de uma igreja, até pastor, vamos dizer assim. E ele Uhum. pega, inclusive, as falas dele, pega essa ideia do pastor, como você até falou, dessa ideia de resolver coisas simples, e ele se coloca como o próprio mito, né? O que é ser um mito, né? Um mito é uma entidade, podemos dizer assim, é uma Uma narrativa. força. Isso, uma força que vai transformar. Então, eles colocam nessa ideia do mito, que vai transformar todas as estruturas brasileiras, que vai reacolocar a família no centro mesmo, as atenções. Não é mais a mamadeira de piroca, ele vem, não é mais o. Para de falar de partidos dentro das escolas, para de falar sobre sexualidade dentro das escolas, que isso está acabando com a família. E ele vem pegando isso. Eu até imagino que nunca foi uma preocupação dele a pauta econômica, né? Porque, na minha opinião também, o governo PT, também os governos, ele não era uma pauta assim, ó, revolucionária econômica. Ela estava alinhada Não. com os interesses do capital, os interesses do neoliberalismo. Até uma pergunta, né? Isso aí é uma pergunta, se qual que é o que você acha de diferença de pautas econômicas desses dois governos? Você tem uma opinião, um comentário sobre isso, sobre os governos PT e o governo Bolsonaro? Mas, do mesmo jeito, ele capturou isso, que é um sintoma aí desses nossos últimos anos aí de um grupo. Aí ela volta que ela falava assim, é um grupo que estava... esse grupo foi colocado mesmo, a gente viu várias conquistas feministas, conquistas raciais, algumas conquistas LGBTs, e esse grupo vai se recalcando, né? E ele vê nesse Bolsonaro essa forma assim, é o cara que vai me dar arma para me defender, é o cara que não vai deixar, o cara que atende os meus desejos, que atende, sei lá, talvez meus medos, né? Eu não quero ver dois homens se beijando na rua. E esse cara diz isso tudo. Então o Bolsonaro vem com esse discurso e me parece, eu sempre falo para os alunos também, ele não apareceu do nada. Como você falou, ele está há Exato. 27 anos aí, principalmente quem é do Rio de Janeiro conhece muito bem, mas ele sempre vem desse lugar daquele político ali que vai ficando, um político fisiologista, né, que vai ficando, ele vai trazendo a família, vai trazendo os amigos, vai trazendo todo mundo. Então ele fica quieto no canto dele, fala umas coisas, depois volta. E, e ao se tornar presidente, ele não pode, ele também, ele tem uma coisa que ele sempre ele se torna o foco. Ele é o Exato. presidente, então todos os olhares estão para ele também. Então tem uma Exatamente. corrida aí também dele, aí uma preocupação de proteger a família dele, os interesses dele, aí a empresa familiar dele, ou a milícia familiar dele aí. E, e ele constrói, então, inclusive, um gabinete do ódio. Então, eu acho que acho que é uma coisa muito para a gente pensar também.
esse movimento ele não começou em 2018, na minha opinião. Eu acho que já vem de um processo aí, como você falou também, e que tem a ver também com essas lutas, tem a ver com essas conquistas que essas minorias vão tendo e esses grupos vão tentando reagir de alguma forma também. Ele percebe um vácuo, talvez, de representatividade nesses grupos conservadores. E que também estava aí aliado aí com esses grupos conservadores, com essa elite, vamos dizer, meio liberal também. Você comentou da questão moral, eu acho que é a grande pauta forte do Bolsonaro, o grande discurso do Bolsonaro, né? É o discurso, inclusive, que mantém as suas bases populares inflamadas, e é importante que elas estejam inflamadas, que uma vez inflamadas elas são motivadas, e aí ele reforça essa polarização do nós contra eles, assim. Então eu acho que esse é o grande foco, que aí eu acho que é originalmente dele, assim. Eu acho que a questão econômica, a questão corrupção, elas vieram como um plus a mais, mas acho que o grande foco dele sempre foi esse discurso moral, né, de que a sociedade brasileira estava em frangalhos porque minorias LGBTs, negros, mulheres conseguiram espaços, e esses espaços foram conseguidos porque você, homem branco, hétero, patriarcal, perdeu o seu espaço, porque eles roubaram o seu espaço de você. Então, acho que esse é o discurso que é pautado, assim. O homem branco, médio, heterossexual, perdeu, está sofrendo com desemprego, com a perda do valor do seu salário, porque essas minorias estão roubando seu espaço. O que, na verdade, não tem nada a ver, porque, assim, não só o homem branco, médio, mas como a população, a classe trabalhadora num todo, está perdendo esses espaços porque o capitalismo não se sustenta. As crises do capitalismo estão cada vez mais intensas, né? Principalmente a última crise de 2008, ela quebrou muitas pessoas, né? E não só os bancos não quebraram porque eles foram auxiliados pelos estados, né? Então essa coisa de crise de 2008, né? Isso. Na crise de 2008, os estados, eles salvaram os bancos. Então essa coisa de que esse discurso liberal fraco de que o Estado não, a iniciativa privada não precisa do Estado, é uma mentira, porque no final das contas, em 2008 está aí, é empírico. Os estados, o dinheiro do Estado salvou os bancos, ao passo que as pessoas que tinham investido seu pouco dinheiro nesses bancos que foram quebrando, elas perderam tudo. Né? Então, você acaba colocando a culpa em grupos, em minorias, em indivíduos, e não no sistema que você está vivendo, no sistema econômico, político, social. E aí você comentou também dessa coisa do Bolsonaro, dessa empresa familiar. Eu acho que ele sempre, me parece, né, e ele sempre fez isso como deputado, e agora como presidente ele só está aumentando esse espaço de usar as instituições ao seu interesse particular, ao interesse da sua família, tanto é que ele elegeu todos os filhos. Né? Todos os filhos são parlamentares. E aí ele usou as instituições do Estado para criar sua própria aristocracia familiar na política. Né? Mas eu acho que o Bolsonaro ele é um sintoma de como o capitalismo gera essas aberrações para se manter, né? Por exemplo, ele tem um discurso que a gente pode entrar no mérito ou não, se o governo é fascista ou não, mas ele tem um discurso abertamente fascista. Né? E aí, se a gente for colocar isso em características mais pragmáticas e não só pensar em questões de eventos históricos e tudo mais, a gente vai encontrar algumas características desse autoritarismo que é colocado no fascismo no próprio discurso e na própria organização do Bolsonaro. Né? Então a gente pode pensar, por exemplo, o fascismo enquanto um movimento, um momento, um governo, enfim, um pensamento, ou não só um pensamento, mas enquanto uma ação. Né? Então o fascismo enquanto forma, ele
tem algumas características que a gente pode identificar no governo Bolsonaro. Então, por exemplo, ele mobiliza paixões, então sempre essa coisa de mobilizar pela emoção. Isso daí foi também um discurso do próprio Steve Bannon, né, na eleição do Trump, que o Steve Bannon também atuou se não na eleição, mas em contato com pessoas próximas ao Bolsonaro na época da sua eleição. Essa coisa de mobilizar pela paixão, né? Porque quando a gente se mobiliza pela paixão, a gente às vezes não pensa muito, só vai lá e faz. Então, ele tem essa coisa das paixões mobilizadoras, e algumas características dessas paixões são esses movimentos que ele vai colocando por essas paixões, que são movimentos profundamente violentos, né? Então, a gente vê que ele incita essa violência, sempre do nós contra eles. Tem o caso da moça que está lá no acampamento em Brasília, que fez aquela passeata mínima dos 300 lá de Brasília, que ela fez tentou emular Charlottesville, né, que foi, em números, foi ridículo, mas tomou as redes sociais, todo mundo estava só falando disso, então houve uma expansão desse assunto. Então, e ela, pela postura, ela também foi uma pessoa que teve contato com a extrema-direita ucraniana, o que é um perigo, né? Mas é sempre mobilizar essa paixão, esses movimentos profundamente violentos, não só pela palavra, mas também pela ação, né? Então, eu acho que a gente está num momento bastante perigoso e delicado, no sentido de que, em algum momento, esse discurso da violência exacerbada, ele pode ultrapassar para além do discurso, não que a gente não tenha consequências práticas, concretas, né, por exemplo, disso. Por exemplo, na eleição do Bolsonaro, algumas pessoas foram assassinadas que eram anti-bolsonaristas, né. A gente está vivendo também o recrudescimento da violência do Estado com a PM, com as ações da PM no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, ao passo que o Bolsonaro também aproxima essa instituição da Polícia Militar para si como uma forma de garantir um poder militar mesmo. Então tem essa questão aí dessa mobilização dessas violências. E a partir dessa mobilização das paixões e dessas violências, ele acaba mobilizando os seus seguidores constantemente para eles estarem sempre em movimento. Então sempre impulsionados por essa paixão, por esse movimento, por essa violência constante na palavra e na ação. O que mostra que esses seguidores, essa base dura do bolsonarismo, eles obedecem cegamente a esse líder. A esse líder que nunca erra, a esse líder que é perseguido, né? Então a gente vive uma contradição clara, que aí tem muito a ver das contradições do próprio Estado brasileiro, né? Ao passo que, se as instituições elas agirem de alguma forma para minimizar essas ações autoritárias, esses abusos do Bolsonaro, elas vão estar ratificando o discurso dele de perseguido. Então, olha que loucura, assim. Se a gente prega, a gente cobra que as instituições funcionem para evitar que o Bolsonaro cometa abusos, mas se as instituições se mobilizam minimamente para impedir esses abusos, elas ratificam o discurso que ele é um cara perseguido. Então, olha que loucura, é meio claustrofóbico, é esquizofrênico, não dá para fugir disso, entende? Então, assim, tem essa obediência cega, esse líder que nunca erra, por mais que esse líder mude de discurso a todo momento. Ele, por exemplo, criou um ministério. Inicialmente, a ideia era ter 15 ministérios. E aí ele deu uma entrevista ontem, falando que, na verdade, ele pensou que o Brasil é um país continental e não tem como ter 15 ministérios. Então, ele criou mais esse ministério que não vai ter custo nenhum, segundo ele, né? E colocou dentro do ministério o genro do Silvio Santos, sendo que o SBT recebeu um aumento da verba publicitária do governo desde que ele está no poder. E aí o Silvio Santos sempre esteve aliado aos líderes desse país, dessa ditadura militar até hoje. Assim. Então, olha como é esquizofrênico, mas é um sistema tão disfuncional, tão desigual, que não existe qualquer maneira de você fugir desse sistema político, econômico, sem
no final das contas, meio que destruí-lo, assim, não tem como. E aí, por fim, pensando assim nessas características do fascismo, tudo isso aí é abraçado por um ultranacionalismo exagerado, né? Então, é aquela coisa, ele reforça o discurso do nós contra eles, tem um projeto de nação a ser construído baseado num passado que nunca existiu e num futuro que é impossível de existir porque é baseado nesse passado que também não existe. Então, olha só a esquizofrenia da parada. E aí é um ultranacionalismo tão forte, tão frequente, que assim, chega um dado momento, impulsionado pela violência, pela obediência cega, pelas paixões, pela mobilização constante dos seguidores, que é aquele bagulho de se você não se encaixa nesse modelo de nação, nesse modelo de cidadão, nesse modelo de patriota, a gente vai te destruir. E ele fez isso na campanha. Ele não falou que ia metralhar os petistas? Ele não falou que ia mandar todo mundo que usa camiseta vermelha para a ponta da praia? Então, assim, no final das contas, é um discurso de eliminar aquilo que não se encaixa. Porque a esquerda está atrapalhando o governo. Não só a esquerda, mas qualquer pessoa que esteja impedindo que ele coloque as suas políticas em prática, no final das contas, tem que ser eliminado. Então, no final, entende que, por isso que eu falo que é destruição pela destruição? E você põe ele. Como é que você vai entender a pluralidade da sociedade, a pluralidade. Roberta, agora começou, já deu uma parada aí. Roberta? Nossa, deu uma parada aqui. Não, é que a minha internet, ela tá instável, eu coloquei aqui no 4G, desculpa. Mas, enfim, eu acho que é isso. A destruição pela destruição, nesse sentido que, no final das contas, a base assim, é destruir o que não se encaixa, o que é diferente. E aí, no final, é a destruição desse Estado para um projeto de nação que nem se sabe o que é, porque ele nunca disse o que era. E aí as pessoas dizem, fomos enganados. Não foram, porque ele sempre foi assim, ele sempre disse isso abertamente. Não todo mundo, né, mas quem votou nele desconsiderou essa parte, porque achou que ele resolveria as questões, porque uma vez o PT foi corrupto e ele disse que era contra o PT e contra a corrupção, logo ele é o grande salvador da nossa nação. E a gente também tem na cultura brasileira essa coisa de buscar grandes salvadores, líderes grandes salvadores, né, que também não existe. Porque se nunca deu certo, por que daria certo agora? Mas enfim. Para quem está chegando, a gente está com uma live aqui sobre conjuntura política brasileira com a professora Roberta da CEPUS, professora de História do Brasil. E, bom, eu estou aqui anotando aqui, brincando aqui os comentários, estou com dois caminhos para onde eu vou. Eu não sei se eu vou por o que até que o Anderson está postando aqui sobre a eleição do Bolsonaro ligado em relação ao golpe de 2016, ou a gente vai pelo perfil dos eleitores, ou isso que você vem falando aí, como é que os eleitores vão percebendo como é que os eleitores entraram nesse governo, embarcaram aí no mito do Bolsonaro, mas como é que os eleitores estão se percebendo hoje durante a pandemia? Eu estou com esses dois caminhos, eu não sei para onde você prefere ir primeiro. Eu posso emendar um no outro. Porque você não vai escapar nenhum dos dois. Não, posso emendar um no outro. Eu acho que agora eu vou trazer agora para 2020 agora. Não, eu acho que o que o Anderson colocou é isso daí, não só o golpe de 2016, mas o que veio antes dele, né? Então, por exemplo, como 2013 ainda é muito nebuloso o papel de 2013 na conjuntura atual, mas houve uma influência de 2013, a gente não sabe qual, mas houve, né, na situação política atual. E aí a gente pode ir um pouquinho para trás ainda na questão da crise de 2008. Eu acho que é um ponto muito forte de inflexão da crise do capitalismo, porque se a gente perceber, é uma crise que nunca acabou.
A gente nunca não existiu qualquer momento que a gente viveu depois de 2008 que a gente falou, nossa, a economia, o mundo está bem. Isso nunca aconteceu, né? Eu acho que a gente então pode partir que, óbvio que o golpe de 2016 tem ligação direta com 2018, porque a partir de 2016, mais intensamente, o antipetismo ele foi construído pela mídia, por diversos movimentos que se diziam mais conservadores, de direita, e foi um dos quesitos, não o único, mas foi um dos quesitos que possibilitou a eleição do Bolsonaro. Né? Então, temos essa questão. Então, o golpe de 2016 está totalmente ligado com a eleição do Bolsonaro. A gente pode pensar os movimentos de 2013, não sei de que forma ainda, porque eu não estudo esse movimento, né? E acho que é um movimento muito complexo para a gente ficar dando pitaco, mas sabe-se que também isso tem alguma relação, 2013, e pensar a crise do capitalismo de 2008, que foi se intensificando cada vez mais a ponto de gerar não só o Bolsonaro, mas esses diversos grupos de extrema-direita, esses diversos líderes de extrema-direita que foram eleitos pelo mundo. Né? A gente tem o Trump, a gente tem aqui o Bolsonaro, tem a galera na Ucrânia, né? Tem uma série de outros lugares, tem a Marine Le Pen, que quase foi eleita na França, que aí a crise do capitalismo ela é tão intensa que ela não está abarcando só as periferias do capitalismo. Os países centrais do capitalismo sofrem com essa crise, porque a classe trabalhadora desses países centrais também sofre com essa crise. Então, acho que não tem como dissociar uma coisa da outra. Né? E aí, pensando que o Anderson também colocou o papel do Moro, da Lava Jato, a prisão do Lula, é um movimento de articulação desse antipetismo para desarticular não só o próprio PT, mas desarticular a esquerda como um todo, né? A gente ainda não se recuperou disso. A esquerda não consegue se organizar, porque meio que quebrou as pernas mesmo, assim. Para você se recuperar de quebrar as pernas, demora. Então, eu acho que isso também é um movimento, né? E aí a outra parada era dos eleitores, né? Como eles se percebem hoje. Eu não acredito que todo mundo que elegeu o Bolsonaro é fascista ou é entusiasta do fascismo, não acredito. Eu acredito que foram pessoas que tentaram, que viram no discurso fácil dele uma maneira de, e também fomentadas pelo ódio ao PT, ódio às esquerdas, como um todo, que viram que ele também tem aquela ideia que a gente traz da eleição que, tipo, as pessoas falam, eu não vou votar em quem não vai ganhar, né, então também tem essa parada. Então eu acho que, não acredito que todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Então acho que até Mas acredito que todos os fascistas votaram no Bolsonaro. Piamente. Tem a minha professora que falava, nossa, aquela sua tia, sua avó, que sempre te servia aquele bolinho de milho no final da tarde de domingo, aí você fica embasbacado porque que ela voltou no Bolsonaro. E eu acho que é entender esse movimento também. Que nem todo mundo que votou nele também é fascista e tudo mais. Mas eu acho que é isso que você está falando, uma resposta ao antipetismo. Mas eu acho que tem uma coisa muito do golpe de 2016 que eu sempre percebo também. Eu citando os professores aqui, o grande professor Antônio Sérgio lá da Unifesp, que ele dizia que o próprio governo PT, Lula e Dilma, ele sofreu tentativa de vários golpes aí pelos setores aí da elite e tudo mais. Eu não sei o que você acha nesse sentido assim. Porque quando a gente fala golpe também não quer dizer somente golpe das armas, dos militares, mas também outras tentativas também. Mas à mesma medida que isso vai acontecendo, o próprio governo PT ele vai se aproximando desse centrão, também vai. O seu vice, né, foi o Temer, né? O vice do Lula era o José de Alencar, que era um partido, vamos dizer aí, centro-direita. Depois da Dilma também é o PMDB, né? O casamento. Então há uma aproximação desse PT no centro. Enquanto isso, as próprias esquerda também não acreditavam no projeto de governo, projeto político. A esquerda, às vezes organizados, os partidos mais à esquerda não acreditavam nesse projeto de governo, projeto político econômico também. E eu acho que, novamente, o bolsonarismo pega esse vácuo também, né? Ele pega esse grupo aí, ele pega essa classe, essa dona de casa, esse trabalhador,
e vai construindo no ideal deles de que tudo isso é culpa da esquerda. Mesmo que o próprio PT, na minha visão, não se colocava um bastião da esquerda. Eu não lembro, ou posso estar muito... Só se eu estou esquizofrênico também, esclerosado, mas eu me lembro do PT fazendo essa grande marcha rumo, sei lá, ao comunismo, rumo ao socialismo, rumo sei lá para onde, né? E eu acho que, inclusive, ele pautava muito bem uma agenda neoliberal ali, de acordo aí com suas... com algumas diferenças do governo FHC e com outras diferenças do governo Temer e Bolsonaro. Mas muitos dizem aí que então, em 2016 a Dilma caiu, né? Um saca aí por competência delas, um fala que essa dificuldade do PT de se arranjar. Tem toda uma construção também da Lava Jato, que acho que nem sei se dá tempo de falar muito aqui, que ainda temos ainda agora, vamos perder assim que o bastião dele, Sérgio Moro, caiu agora no governo dele, né? No meio deste governo, atacando o Bolsonaro. Muita gente que apoiava, que apoiou Bolsonaro, votou no Bolsonaro, porque tinha também o Sérgio Moro como outro mito, né? Tinha um mito do Sérgio Moro. Eu me lembro que tinha capas, a galera pintava o Sérgio Moro como super-herói. Né? Então, sim. Dois mitos, né? Era o casamento perfeito. A Regina Duarte até diz naquela entrevista também, o casamento perfeito aí, né? Ela até dizia que ela tinha na parede uma foto do Sérgio Moro, uma foto do Bolsonaro, que ela acho que adorava lá no seu, no seu santuário. E esses dois se rompem no meio dessa crise também. E dando a ideia de que, nossa... Aí, novamente, essa pergunta aí também. Então, esses eleitores percebem nesse momento que o Bolsonaro é um governo corrupto, quando o Sérgio Moro rompe com ele, ou não, ou tudo bem? É que assim, aí tem a ver também com a configuração política. Hoje em dia você não precisa ter uma base muito grande para ir para um segundo turno, eventualmente, né? Então, para o Bolsonaro não interessa ter a maioria. Ele precisa ter, sei lá, os seus 30%, que é o que ele mantém, né? Mantendo esses 30% engajados. Aliás, é bem interessante, esses 30% não é só Bolsonaro, não. Outros candidatos também estão no poder, eles precisam manter esse 30 também. Na época que o Lula era o presidente, Sim. Manter o 30. Quando Haddad perdeu a prefeitura, que ele perdeu com 16%, onde já estava indicando que ele ia perder a prefeitura, ele perdeu com 16%, se pelo me engano, né? Então ele praticamente perdeu. Para o PT se ir, pelo menos para o segundo turno aqui na Prefeitura de São Paulo, ele precisa ter os 30% dos eleitores, que é mais ou menos essa equação aí, os 30%, e o Bolsonaro meio que tenta manter também. Eu acho que assim, a gente vive um processo que aí não vem só de 2016, vem de muito antes, que é essa coisa da despolitização, né? Então você incentiva que as pessoas não reflitam sobre a política, não participem da política, mas se impulsionem pela política por meio dessas paixões. Então, as paixões que normalmente elas não são, a gente sabe quando a gente se apaixona, a gente não pensa muito direito, assim, a gente vai meio com o fígado e, né, a gente age dessa maneira. Então, acho que tem esse processo de despolitização, de evitar que as pessoas participem da política não só pelas eleições. Então, no final das contas, quem é candidato precisa do povo mesmo na hora da eleição. E aí você precisa manter um mínimo ali para você, sei lá, ir para um segundo turno. Um mínimo para você ir para um segundo turno, uns 20% já está massa, já vai muito bem. Então, acho que é esse o processo do Bolsonaro. Então, ele mantém a sua base ali, bolsonarista, Roberta, de seguidores. Oi. Roberta, nossa, já passou 1 hora já, você não imagine. A gente Nossa, vai já? cair, a gente volta agora. Então, pessoal, a gente vai sair um pouquinho